Bom dia, Deus. Eis-nos aqui, São Moreira, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por entrar em Tua presença. Obrigado por nos afastar dos mentirosos, nos mostrar que a verdade sempre vence. Confie em Deus. Fecha teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido. Cura, Pai, a todos que necessitam. Cura-nos de alma, cura-nos de espírito. Nos protege de todo o mal. Amém? Recebam a cura em nome de Jesus. Vamos continuar. Ezequiel 42. Depois disto, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para o lado do caminho norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do lugar separado, e que estavam defronte do edifício do lado norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria, em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, do lado de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte, e as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que as de baixo e as do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas, como as colunas do átrio. Por isso, desde o chão se iam estreitando, mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava de fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. Para baixo destas câmaras, estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o lado do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras, e o caminho que havia diante delas era da aparência das câmaras, que davam para o norte, conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme os seus padrões, e conforme as suas entradas. E conforme as portas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho, isto é, do caminho em frente do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e a oferta de manjar, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir a casa interior,
ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e a mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas, com a cana de medir ao redor. Mediu o lado norte com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul com a cana de medir, 500 canas. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu com a cana de medir, 500 canas. Mediu pelos 4 lados, e havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 canas para fazer separação entre o santo e o profano. Deus, ele faz tudo por nós. Veja que ele está sendo um engenheiro. Ele está fazendo tudo conforme o ordenado. Isso quer dizer obediência. Obediência. E infelizmente hoje, em 2026, Deus concluiu a obra, mas o povo se acha no direito de achar defeitos, de melhorá-la. Como você melhora algo que é perfeito? E vemos hoje igrejas criando separações, homens do lado, mulheres de outros, criando doutrinas, dogmas, distorcendo a palavra de Deus, colocando em dúvida o nosso Deus, fazendo com que as pessoas adorem a mentira, os mentirosos, o ódio, o ódio ao próximo, indo todo o encontro do que Deus manda fazermos na palavra dele. Em 2026 estamos piores do que Sodoma e Gomorra. Deus, no deserto, quando tirou o povo do Egito, o povo reclamou, porque disse que estava sofrendo. Veja só, é igual hoje em 2026. No deserto reclamaram porque disse que estava sofrendo como no Egito. Hoje muitas pessoas dizem que continuam pobres como pobres anteriores. Vamos lá, no deserto, quando o povo sofria no Egito, o povo era escravizado, era massacrado, era espancado todo santo dia, não podia nem comer, não podia fazer nada. Com Deus o sofrimento era porque caminhavam sem dor, sem nada, apenas tinham sede e fome. E Deus os alimentava na hora certa, não quando eles queriam, mas na hora certa. E assim eles se achavam que estavam sofrendo igual os egípcios, sem ter espancamento, sem ter violência, sem ter nada. Hoje, em 2026, o pobre hoje se acha pobre, mas não sabem, porque não passaram daquele pobre que começou o mundo. Hoje, em 2026, o pobre tem carro, tem casa, tem bicicleta, pode colocar um filho no colégio, pode comprar um sapato, uma roupa, pode se alimentar. O pobre, como eles falam que ainda continua pobre, eu vi esse pobre. O pobre não tinha casa, não tinha carro, não tinha bicicleta, não podia colocar o filho para estudar, porque tinha que botar o filho para trabalhar, não podia comprar um sapato, uma roupa, um chinelo. Era o tempo onde todo mundo, praticamente todo mundo, andava com uma sandália havaiana com um prego nela. Esse é o pobre que você, hoje, 2026, se acha pobre. Tendo uma casa de alvenaria, tendo um carro, tendo uma bicicleta, tendo uma motinha, colocando seu filho para estudar, tendo atendimento. Então, voltem para Cristo. Deus, Ele nos dá tudo, mas nunca continuaremos a ser o que éramos antes. Então, afaste-se dos mentirosos, da mentira. Todo momento eu estou falando. Afaste da mentira. Deus não apoia. Deus não quer que você pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Ame o próximo. Aquele que te faz algum mal, ame ele. Peça para Deus. Sejam todos abençoados. Recebam todos o pão da vida. Que Deus continue a nos proteger.